Bom dia a todos os queridos que estão conosco nessa manhã. Lembrando, né, Devai, que na próxima semana vai continuar, né, a primeira hora, como foi determinado, né, todo início de mês. Nós estamos fazendo agora na última semana, porque na primeira semana não podemos fazer, por motivos especiais, mas nós daremos sequência ao combinado, né, ao que foi programado de toda a primeira semana e também aos domingos, não é isso, Luiz? Maravilha. Bom, como sempre fazemos, lembramos que o tema dessa semana é justificação pela fé, né, a justiça de Cristo em nós. E nós iniciamos trabalhando e mostrando que nós estamos numa condição corrompida, e essa condição corrompida exige uma solução divina para que haja salvação do homem, porque o homem não pode produzir obediência, o homem não pode produzir boas obras, o homem não pode fazer o bem, e então o único justo que poderia fazer o bem é Deus, e ele faz isso enviando seu Filho, e Cristo, vivendo uma vida perfeita, então produz para nós justiça perfeita, que a lei exige essa justiça perfeita, e então nós, pela fé, ele implanta essa justiça em cada um de nós, que deseja, que quer, que busca essa justiça, e nós vimos que fé é crer que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para transformar o nosso caráter, criar em nós um novo coração, realmente criar novas criaturas, um homem em justiça. Então, nós vimos isso no domingo, na segunda, na terça, e hoje eu vou compartilhar aqui o nosso slide para que a gente, então, possa continuar aprendendo. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, só me confirme se todos estão vendo aí. Tá tudo ok, irmão Luiz? Maravilha. Vou voltar aqui e colocar no slide certo. Pronto, esse aqui é o slide certo de hoje. Então, hoje nós queremos mostrar que o tempo todo Deus está mostrando para nós, está nos ensinando que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, nós vamos olhar aqui duas histórias apenas esta manhã. Poderíamos mostrar várias batalhas espirituais na Bíblia, aonde espiritualmente Deus está o tempo todo nos ensinando que nós precisamos entender que aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. E se nós não entendemos esses ensinamentos de Deus, nós continuamos, numa linguagem popular, a patinar na fé. E isso Deus não quer que façamos, Deus quer que nós realmente entendamos, aprendamos no nosso dia a dia a colocar a sua justiça em prática pela fé. Nós vamos olhar primeiramente para a história de Abraão, registrada ali em Gênesis, e eu selecionei alguns textos aqui para que nós tiremos algumas lições nessa manhã. O primeiro texto se encontra em Gênesis 15, do verso 4 ao verso 6, e diz assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo. Então, observem que a palavra está aqui, a palavra de Deus está sendo colocada para Abraão. E nós vimos ontem que fé é crer na palavra. E este
a palavra do Senhor veio dizendo: este não será o teu herdeiro, falando de Ismael, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Bom, nesse primeiro momento, Abraão, ele é colocado diante dele a palavra do Senhor, a promessa de Deus de que a fé, né, a justiça pela fé, a grande nação que ele seria formado, viria das entranhas dele. E aí a Bíblia que diz que ele creu no Senhor, e isso foi imputado-lhe como justiça. Nesse primeiro momento, Abraão, ele realmente crê na palavra do Senhor, e então a justiça de Deus é imputada sobre ele. Só que o tempo passa, os anos vão se passando, e Abraão vai ficando velho, Sara também vai ficando velha, vai ficando mais idosa, e o homem aqui demonstra uma fraqueza, porque muitos de nós, irmãos, nós achamos que quando nós aceitamos a fé e a justiça nos é imputada apagando o nosso passado, aí muitos pensam que a partir dali a obediência é produzida por nós. E é chamada de justiça comunicada. De fato, a justiça é comunicada, mas muitos pensam que é pelos próprios esforços. E aí que vem o erro do ser humano. E nós vemos isso aqui na história de Abraão. Gênesis 16 vai dizer o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E aí o que Abraão faz? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então a gente percebe aqui que no primeiro momento ele acredita na palavra de Deus, ele crê no Senhor e a justiça é imputada sobre ele. Porém, quando ele percebe, Sarai também percebe que se demora e a promessa não está se cumprindo, está se demorando, ele ouve a voz de Sarai que vai tentar dar um jeitinho, vai tentar cumprir a promessa que Deus fez. E esse é um grande erro que nós cometemos. Nós precisamos aprender que aquilo que Deus promete, como nós falamos ontem, Ele mesmo cumpre. Ele quer que nós entendamos, de fato, que a nós é impossível cumprir as promessas que Deus faz na nossa vida. O que nós precisamos é a cada dia estar sendo moldados, crescendo de fé em fé, para que as promessas que Deus fez, Ele mesmo consiga cumprir na nossa vida. E se Deus não conseguiu cumprir as suas promessas na nossa vida, é porque nós ainda não estamos preparados para isso. É porque nós ainda não reconhecemos a nossa impossibilidade e somente a possibilidade de Deus fazer em nós. E aqui nós conhecemos a história de Abrão. Ismael vai nascer da serva egípcia, vai criar um contexto familiar terrível por conta dessa tentativa do homem solucionar e resolver e cumprir as promessas de Deus. Nós sabemos que as consequências são sempre terríveis. E aqui fica essa primeira lição para nós nessa manhã. A história de Abraão demonstra que, em algum momento, nós recebemos a justiça imputada de Deus, mas nós precisamos continuar crendo
para que essa justiça seja comunicada a nós diariamente. Essa é a primeira lição que nós tiramos nessa manhã da história de Abraão. E a segunda história que eu quero trazer aqui, nesta manhã, é a famosa Batalha de Jeosafá, registrada em 2 Crônicas, no capítulo 20. E aqui vai um pedido e um conselho a todos os irmãos que estão conosco. Leiam todo o capítulo 20 de Crônicas. É uma história muito bonita, é uma história realmente que nos traz muitas lições, e eu selecionei aqui para nós alguns textos bíblicos para que nós possamos aplicar essas lições na questão da justificação pela fé. O capítulo 20 de Crônicas, ele vem nos mostrar que, nessa época, houve uma ameaça dos filhos de Moabe e dos filhos de Amon contra o povo de Israel, onde Jeosafá, o verso 3, o verso 4, mostra que Jeosafá temeu quando essa ameaça de batalha, de guerra, vieram dos amonitas e dos moabitas contra o povo de Israel. E o texto diz o seguinte: então Jeosafá temeu. Só que quando ele temeu, irmãos, e isso talvez isso aconteça em nosso coração, e lembre-se que a gente está trazendo essas histórias para a nossa vida, para a aplicação da justiça de Deus em nós. Quando nós olhamos para os nossos grandes defeitos, quando os nossos grandes pecados acariciados, que muitas vezes são vícios terríveis, nós tememos. Mas Josafá aqui, quando viu esse grande inimigo, ele fez, o que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum. Olha que interessante. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos buscar ao Senhor com muito jejum. E isso precisa ser prático em nossa vida. E aí Josafá fez isso, apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Oração e jejum diante de uma grande batalha. E a Bíblia continua nos dizendo, no capítulo 20 de 2 Crônicas, no verso 6, que os israelitas, eles reconheceram o poder de Deus. O verso diz assim: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então, esse reconhecimento é necessário a cada dia em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer nas nossas orações, no nosso dia a dia, que em nós não há força, mas em Deus há uma potência que nada, nem ninguém, e nem nenhum pecado, nem defeito de caráter pode resistir. Esse reconhecimento precisa brotar de nossos lábios diariamente, porque é dessa forma que o nosso coração, a nossa mente vai produzindo fé e confiança constante em Deus. E o povo de Israel, diante dessa ameaça, ele reconheceu que em Deus há força, em Deus há potência, e que nada e nem ninguém pode resistir a esse grande poder. No verso 12, mais uma lição nós podemos tirar aqui, nessa batalha. Diz assim: ah, nosso Deus, porventura, não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém,
os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante. Eles continuam reconhecendo que não há força neles. Eles reconhecem que essa batalha é contra uma multidão que eles não sabem nem o que fazer. Queridos, quantas vezes nós estamos diante de uma situação, nós estamos diante de uma batalha espiritual, que nós também não sabemos mais o que fazer. Nós estamos sem forças nenhuma mais para combater. Mas a perseverança é necessária. E nós vemos isso aqui nessa batalha de Josafá ali contra os amonitas e os moabitas, uma multidão que estava vindo contra eles. Eles falam, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso se chama perseverança. Nós precisamos diariamente, apesar da grande multidão, da grande batalha, nós precisamos perseverar olhando para Cristo. Porque nós sabemos que o nosso livramento só pode vir de Cristo. E assim fez o povo de Israel. Assim fez Josafá como líder daquele povo diante da situação, da grande batalha, da grande multidão que estava vindo contra o povo de Israel. Eles reconheceram que não tinham forças e não tiraram os olhos do Senhor. E no verso 15, diz assim, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, depois de todo esse reconhecimento, depois de toda a exaltação que o povo e o rei fez ao Senhor, vem a palavra do Senhor a todo o povo e diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aí Deus assume o comando. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, o que mais Deus quer na minha vida e na sua vida é assumir a batalha. É que nós permitamos que Ele assuma essa grande batalha de vencer o pecado, de arrancar os nossos defeitos, de arrancar os nossos vícios, de produzir em nós justiça celestial, de produzir em nós boas obras, de produzir em nós um coração novo. O que mais Deus deseja é que nós entreguemos essa batalha nas mãos dele, porque aí ele vai falar, filho, calma, essa peleja não é sua, mas é minha. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é pensar e examinar se nós, de fato, estamos entregando esta batalha nas mãos de Deus a cada dia. Se nós, de fato, estamos tomando tempo de comunhão com Ele, de oração, de leitura, de clamor, para que nós realmente estejamos entregando essa batalha nas mãos de Deus e reconhecendo que nós não temos força, nós não temos condições nenhuma de vencer. Se nós estamos fazendo isso, como fez o povo de Israel, certamente Deus ele vai assumir essa peleja, porque ele sabe que essa peleja não é nossa. Ele sabe que nós não podemos produzir coração perfeito, coração amável, coração bondoso. Nós não podemos produzir um ódio pelo pecado, um ódio perfeito ao pecado. Nós até podemos produzir uma capa, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Nós podemos produzir uma capa de justiça, mas nós não podemos produzir o deixar de gostar
das coisas que Deus não gosta. Nós não podemos produzir amor às coisas que Deus ama e ódio às coisas que Deus odeia. Isso nós não podemos produzir. E justiça perfeita é justamente um coração que ama o que Deus ama e odeia ao que Deus odeia. Será que é essa justiça que nós estamos permitindo que Deus produza em nosso coração? A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. E eu leio aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versos 22 e 23. Quando Deus assumiu essa batalha, irmãos, essa batalha perfeita, contra uma multidão, Deus falou o seguinte para o povo: apenas cante, apenas louve o meu nome, e vocês verão o livramento. E o texto diz assim: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Perceberam, queridos? Perceberam que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa impossibilidade e colocamos a possibilidade somente em Deus, nós só precisamos cantar e louvar e agradecer a Deus pela vitória que Ele tem produzido em nosso caráter, pela vitória que Ele tem produzido em nosso coração, pela justiça que Ele tem comunicado a nós, produzindo em nós um coração puro e um coração santo. Isso é batalha da fé. Existem várias histórias que demonstram isso. Nós poderíamos citar aqui a história de Davi e Golias, trazendo para a parte espiritual. Nós poderíamos citar aqui a história do livramento do povo de Israel do Egito. São várias e várias histórias que Deus está tentando nos ensinar o tempo todo. Filhos, entendam, vocês não podem produzir justiça. Somente eu posso produzir justiça. Então, permaneça em mim. Ande comigo e eu te farei perfeito. Essa é a proposta de Deus para todos nós, queridos. Que Deus possa nos abençoar, abrir os nossos olhos, produzir em nós fé verdadeira, fé na sua palavra. E então hoje, ele vai conseguir produzir em nós a sua justiça. Assim como ele deu a vitória a Abraão, fez o milagre de Sara e Abraão terem Isaque, assim como ele deu a vitória ao rei Josafá e todo o povo de Israel contra essa multidão, ele também te dará a vitória hoje sobre qualquer tipo de luta espiritual que você esteja travando e necessitado do poder dele em sua vida. Amanhã nós vamos ilustrar aqui na nossa vida pessoal o que é praticar a justiça de Deus pela fé. Deus abençoe a todos nessa manhã de quarta-feira, nesse dia, e que realmente Deus produza a sua justiça perfeita em nosso caminhar nesse dia. Amém.